meus queridos alunos. Graça e paz para vocês. Tenham uma boa tarde para vocês e para suas famílias. E para mim é um prazer estar aqui com vocês. Eu já estava com saudade de vocês, tá? 2 semanas sem estar com vocês. Já estava com saudade. Espero que vocês também estejam para que a gente possa matar a saudade juntos. Também foi muito bom estar com vocês na quarta-feira, ver seus rostinhos. A gente vai repetir isso outras vezes, tá bom? Então vamos lá para mais uma devocional. Já estão com suas Bíblias nas mãos? Sim? Então vamos lá, né? Bom, como vocês sabem, a gente tá esse mês estudando a história de Ana, uma mulher de fé, uma mulher de oração, uma mulher de Deus. Mas hoje vamos focar em Samuel, o filho que Deus deu para Ana, né? Através da sua petição, Ana fez um pedido a Deus e Deus atendeu o seu pedido. E eu convido vocês agora para abrir suas Bíblias para que a gente possa ler a mensagem do Senhor, o que o Senhor tem para nos dizer nessa tarde, né? E vamos lá. A gente vai ler em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20, e depois a gente vai ler do 24 ao 28, e a gente vai ler também 1 Samuel, capítulo 3, os versículos do 19 ao 21. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20, diz assim: E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. Aí o 24 diz assim: E havendo-o desmamado, levou consigo com 3 bezerros, e um efa de farinha e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor a Siló. E era o menino ainda muito criança. E degolaram o bezerro e assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela: meu Senhor, vive a tua alma, meu Senhor. Sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois o Senhor foi pedido e ele adorou ali ao Senhor. O 3 diz assim, capítulo 3, versículo a partir do 19 até o 21, diz assim: E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu a que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló, pela palavra do Senhor. Vamos dar uma relembrada aqui na história de Ana, na história de Samuel, não é? Ana, ela era casada com Eucana, não é? E Ana, ela não podia ter filhos, então ela pediu ao Senhor, clamou ao Senhor que permitisse que ela tivesse filho, que sua madre fosse aberta, né? E ali o Senhor atendeu a sua petição. Aqui está Eli, ó, observando Ana, e o Senhor permitiu que ela tivesse filho, mas ela teve uma condição. Ela fez um voto ao Senhor, disse que se o Senhor permitisse que ela tivesse um filho, ela devolveria esse filho ao Senhor para que ele vivesse para o serviço do Senhor. Ele seria um nazireu. O que é um nazireu, tia Mayra? Um nazireu é alguém que é completamente separado para viver para a obra do Senhor. Quando Ana diz assim, na sua oração, dizendo: Senhor, que o Senhor me dê um filho, e ela fala lá, né, que se o Senhor lhe der um filho, não passará navalha pela sua cabeça, ou seja, ele não vai cortar o cabelo, não vai cortar a barba. Ele era um nazireu, Samuel era uma pessoa separada só para a adoração do Senhor, né? E assim Ana fez. Depois que ela desmamou, Samuel com 3 anos de idade,
Ana levou Samuel para viver com Eli. Eli, o sacerdote, né, dali do tabernáculo, que era aí na cidade de Siló, como eu já expliquei para vocês, né? Um sacerdote, ele era aquela pessoa responsável pelos sacrifícios que eram realizados, pelo momento de adoração, pelo momento, todo o contato feito com Deus, através aqui na terra, com os homens, era feito através do sacerdote. Então as pessoas iam no tabernáculo. O tabernáculo era uma tenda, e essa tenda era onde ficava os artefatos, as coisas mais preciosas, como uma delas é a Arca da Aliança. Ficava também no tabernáculo, né? A Arca da Aliança era um baú de madeira, como se fosse um baú de madeira revestido de ouro, e em cima dele, na tampa, tinha 2 grandes querubins, e aqui era guardada a Arca da Aliança, aqui era guardada a tábua dos 10 mandamentos, né? Aqui essa Arca da Aliança ficava no tabernáculo, e isso era o responsável o sacerdote era responsável por cuidar também da Arca da Aliança, né? Então Samuel ali, ó, foi viver junto com Eli no templo, no tabernáculo, e com 3 anos de idade, uma criança foi entregue para viver no tabernáculo junto com Eli, fazendo o trabalho do Senhor, ou seja, uma criança. Então não tem idade, crianças, para fazermos a obra de Deus, para fazermos a vontade do Senhor, para que Deus cumpra o seu propósito na nossa vida. Vocês já se perguntaram qual o seu propósito, o que Deus tem para nós, para vocês? Já se perguntaram, Senhor, qual é o meu propósito aqui nessa terra? Todos nós, crianças, temos um propósito. Deus, ele nos colocou nesse mundo com um objetivo, com um propósito. O principal propósito de Deus para nossas vidas é que possamos adorar o Senhor, que possamos servir ao Senhor com alegria, que possamos fazer a obra do Senhor bem feita. Esse é o principal propósito de Deus para as nossas vidas. Mas, além disso, qual o propósito de Deus para a sua vida? Você já se perguntou? Já perguntou isso para Deus? Pois é. Samuel, Deus tinha um propósito maravilhoso para a vida de Samuel. Então, ó, Samuel foi levado para viver com Eli, o sacerdote, e ele tinha 2 filhos. Eli tinha um filho chamado Hofni e Finéias. Mas esses 2 filhos de Eli, eles não eram legais. Eles eram pessoas ruins, eles eram pessoas que faziam coisas erradas, eles não tinham temor a Deus, ele não tinha respeito a Deus, não tinha respeito à casa do Senhor, eles roubavam, eles praticavam prostituição, então eles não eram pessoas tementes a Deus. E Eli sabia disso, Eli sabia dos pecados dos seus filhos, mas ele não os repreendia com braço forte, ele não repreendia, então Deus ele ficava triste com essa atitude de Eli. Então o que foi que Deus fez? Deus ele falou com Samuel. Certo dia, Samuel com 12 anos de idade, ou seja, uma criança ainda, a idade da maioria de vocês, mais ou menos a idade de vocês, com 12 anos de idade, Samuel estava lá no tabernáculo já dormindo e escutou uma voz dizer assim, Samuel, Samuel. Samuel se levantou e pensou que era Eli que estava chamando ele, porque ele ainda não conhecia a voz de Deus. E naquela época era muito raro, era muito raro ouvir a voz de Deus. Hoje nós temos muitos canais, hoje a gente tem livre acesso para ouvir, para ir à igreja, para ouvir as pregações, ouvir a palavra de Deus. A gente sabe que essa situação nossa atual é de quarentena, mas a nossa realidade é que a gente vai à igreja, eu tenho fé que a gente ainda vai voltar. E nós temos a Bíblia, que é um principal canal de comunicação de Deus com a gente, mas naquela época não tinha a Bíblia. Então as pessoas falavam através dos sacerdotes, dos profetas, dos juízes. Era assim que Deus falava, mas era raro, porque as pessoas estavam muito teimosas, muito desobedientes, então Deus não estava se agradando do povo. Então Eli, ele sabia dos pecados dos seus filhos, mas não repreendia da forma que era para ser. E consequentemente ele era conivente com os erros dos filhos deles, com os erros do filho dele, que era Finéias e Hofni.
Então, o que aconteceu? Deus falou com Samuel e Samuel ouviu aquela voz chamando ele 3 vezes, Samuel, Samuel, e ele pensou que era Eli. E isso se repetiu por 3 vezes naquela mesma noite. Aí Eli disse para Samuel, olha, volte para sua cama, que isso é a voz de Deus. Se você ouvir novamente essa voz, você responda, Senhor, fala que o teu servo ouve. E assim aconteceu. Deus falou com Samuel, Deus chamou Samuel novamente e Samuel disse, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. E Samuel tinha 12 anos quando isso aconteceu, crianças. E quando Deus falou com Samuel, Deus revelou a Samuel e disse a Samuel que Deus ia destruir aquela cidade, aquela família, a família de Eli, aquela casa, porque ele não estava se agradando dos filhos de Eli. E quando amanheceu, Eli perguntou a Samuel, o que foi que Deus falou para você? Samuel ficou meio assim, pensando, mas ele tinha que dizer, porque Deus disse que ele tinha que falar. E ele falou para Eli o que Deus tinha falado. Certamente ele deveria ter ficado triste, né? Mas o que Deus falou para Samuel se cumpriu. Os filhos de Eli saíram para uma batalha contra os filisteus e eles levaram a Arca da Aliança. Lembra que eu falei da Arca da Aliança? Que era algo muito precioso para os israelitas, para o povo de Deus. Então eles saíram e levaram a Arca da Aliança como se fosse um amuleto. Como se eles, pelo fato de eles estarem com a Arca da Aliança, Deus ia permitir que eles ganhassem aquela batalha. Mas eles foram derrotados. Mais uma vez o povo de Israel foi derrotado. Hofni e Finéias foram mortos e os filisteus capturaram a Arca da Aliança. A Arca da Aliança passou um tempo com os filisteus e depois foi devolvida, mas Eli ficou tão triste com a morte dos 2 filhos e com o fato dos filisteus estarem com a Arca da Aliança, que ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. E Samuel, ele passou a ser o sacerdote, apesar dele não ter uma linhagem, uma descendência sacerdotal, né? Naquela época, as pessoas só poderiam ser sacerdotes se eles fossem, seus pais fossem passado de pai para filho, né? Tinha que ser da linhagem. Mas Deus, ele é Deus e ele faz o que ele quer. E mesmo sem ser da linhagem sacerdotal, Samuel foi criado dentro do tabernáculo e ele era sacerdote. E ele não era só um sacerdote, ele era juiz e ele era profeta também. Samuel, ele foi muito importante na vida dos israelitas, do povo de Deus, do povo de Israel. Foi muito importante, ele teve uma participação muito significativa. Deus usou Samuel de uma maneira extraordinária. Deus cumpriu todo o propósito que tinha para a vida de Samuel. E creia que Deus também pode cumprir o propósito na vida de cada um de nós, independente de idade, porque Samuel foi entregue para viver num tabernáculo com 3 anos de idade. A primeira vez que Deus falou com Samuel, Samuel tinha 12 anos de idade, ou seja, ele era uma criança. Então, independente de idade, você, meus queridos alunos, creia que Deus também pode fazer muitas coisas por nós e que Deus possa revelar a cada um de vocês quais são os propósitos de Deus para suas vidas. Então, Samuel, ele viveu na época dos juízes. O povo de Israel estava vivendo numa fase muito difícil. Eles não tinham uma liderança, eles não tinham uma cabeça a quem seguir. Eles tinham os juízes que julgavam as suas causas, mas eles não tinham um líder, como tinha na época de Moisés, como tinha na época de Josué. Eles não tinham mais um líder. Então eles eram soltos e eles pediram para que Deus permitisse que eles tivessem um rei. Então, Samuel, ele participou dessa transição aí, né? O fim do período dos juízes e o início da monarquia, que é o período dos reis. Então, Deus permitiu
que Samuel ungisse o primeiro rei de Israel. E isso está no livro de 1 Samuel, capítulo 10, que é onde fala sobre o rei Saul. O rei Saul, ele foi o primeiro rei a ser ungido, o rei de Israel. Mas o rei Saul, num certo momento do seu reinado, ele desobedeceu a Deus. Deus deu uma ordem e ele desobedeceu a Deus. Então, o rei Saul, ele passou a ser atormentado por um espírito mau. E ele só se acalmava quando escutava um rapaz tocar aqui uma harpa, e ele ficava calmo com essa harpa. E quem é esse rapaz que tocava essa harpa para ele? Davi. Sabe Davi? Aquele que matou um gigante, matou o gigante Golias? Ele mesmo. Então, o rei Davi também foi ungido por Samuel. Samuel ungiu o rei Davi. Então, Samuel, ele foi responsável por ungir os 2 primeiros reis de Israel. Primeiro o rei Saul e depois o rei Davi. A história do rei Davi está no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Lá você vai ver quando Samuel ele ungiu Davi. Ele foi lá na casa de Jessé. Jessé é o nome do pai de Davi. E entre todos os irmãos de Davi, o Senhor revelou a Samuel que seria Davi o escolhido. E ninguém acreditava que seria Davi, porque Davi era o mais novo, o menor, ele era apenas um pastor de ovelhas. Mas Deus, ele quando escolhe alguém, ele capacita. Quando ele escolheu Davi, ele sabia que Davi era aquele que seria o rei. E a Bíblia nos diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus amava Davi muito. Então Samuel ele foi responsável por ungir Davi a rei. Então Samuel ele teve uma grande participação na vida do povo de Deus. Então Samuel ele era alguém muito especial. Os israelitas ouviam, os israelitas amavam Samuel, amava Samuel, né? E ele foi muito importante na história do povo de Deus, porque Deus cumpriu ali o propósito de vida na vida de Samuel. E quando Samuel morreu, vamos ver lá como é que foi a morte de Samuel. Em 1 Samuel, capítulo 25, vamos lá, 1 Samuel, capítulo 25, versículo 1. Capítulo 25, versículo 1, diz assim: E faleceu Samuel, e todos os filhos de Israel se ajuntaram e o prantearam, ou seja, eles choraram muito, eles ficaram muito tristes, e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi, o rei Davi, que tinha sido ungido, aqui ele ainda não era rei, ele ainda não tinha assumido o trono, mas Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Ou seja, Davi foi lá para o sepultamento de Samuel, porque Samuel ele era muito importante para Davi. E Davi, ele amava Samuel, né? Então, Samuel ele foi responsável por ungir Saul, por ungir Davi. Ele não era só um sacerdote, ele era sacerdote, ele era juiz e ele era também profeta de Deus. Ele foi o primeiro da linhagem dos profetas e o último a ser da linhagem de juízes. Então Samuel, ele foi alguém muito especial. Deus tinha um propósito muito grande para a vida de Samuel e o Senhor cumpriu ali. Eu tenho certeza que quando Ana pensou, entregou, ela não imaginava que seria algo tão especial, e foi. E Deus foi tão fiel na vida de Ana, porque quando a gente pede alguma coisa a Deus, ele nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos. Deus permitiu que Ana tivesse Samuel e permitiu também que ela tivesse mais 5 filhos. Então, no total, Ana teve 6 filhos, contando com Samuel, o filho que ela tanto pediu a Deus
e que foi alguém tão especial para a vida de Israel. E eu pergunto para vocês, meus queridos, qual o propósito de Deus para suas vidas? Vocês sabem? Ah, tia Mayra, mas eu sou tão novo ainda, eu só tenho 10 anos, eu só tenho 7, eu só tenho 12. Mas se lembrem que Samuel foi entregue para trabalhar para o Senhor com 3 anos de idade. E a primeira vez que Deus falou com Samuel, Samuel tinha 12 anos de idade, ou seja, não tem idade para fazer a obra do Senhor, para ouvirmos a voz do Senhor, para estarmos na presença de Deus. Não tem idade, meus amores. E eu quero terminar deixando para vocês um versículo maravilhoso que se encontra em Romanos, livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, que diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu propósito. Que Deus abençoe vocês, que Deus possa cumprir nas nossas vidas o propósito do seu coração e que sempre quando ouvirmos a voz de Deus possamos dizer: Eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Então que Deus esteja presente nas nossas vidas e nas vidas das nossas famílias, queridos. Que Deus abençoe vocês, nos dê uma semana abençoada, que essa aula tenha sido edificante e que vocês entendam. Que Deus nos abençoe e até a próxima aula. Ah, vou fazer pergunta já já, hein? Fiquem ligados aí. Um abraço para vocês e fiquem com Deus.